Olá, para você que me acompanha no programa Papo de Fé. É uma alegria poder estar hoje na sua casa, em todo o território nacional. Olha que chique. Graças a Deus, hoje, através dos meios de comunicação, nós estamos aí ligadinhos e mais próximos. Quero agradecer o carinho da sua audiência. E já no início do nosso programa, gostaria de pedir aquele favorzinho básico. Para você que está aí, compartilha, curtir, você possa levar esse papo de fé, esse papo de amigos sobre Deus, sobre a vida, também para aquela pessoa próxima. Aquele contatinho que está ali de repente no seu Facebook sem saber o que fazer, no YouTube, compartilha lá. Quero agradecer a todos que nos acolhem e também quero agradecer ao nosso convidado todo especial. Como hoje foi anunciado que seria uma pessoa tão especial, para mim um amigo, um pai exemplar, um evangelizador, então nem precisa mencionar. Quero agradecer a participação, Vitor. Obrigado por atender, como sempre, os desejos da nossa comunidade. Acredito que esse momento Deus escreveu para nós estarmos aqui juntos, partilhando dessa fé. Tenho, para você que está em casa, a alegria de receber esse amigo e esse irmão. Bom, boa noite a todos, né? Para mim sempre é um prazer poder escutar o chamado de Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas também, né? Meu nome é Vitor, para quem não me conhece, eu sou da cidade de Terra Boa e fui convidado para hoje estar aqui falando um pouquinho da minha história, um pouquinho de mim, partilhando isso com essa comunidade maravilhosa, com vocês que me acolhem, que me convidaram, que confiaram em mim para mim estar aqui hoje com vocês, né, para poder falar dessa boa nova de Jesus Cristo nos corações daqueles que nos ouvem neste momento. Então, para mim será muito gratificante poder falar um pouco de mim e um pouco daquilo que Cristo fez na minha vida, para todos os que estão me ouvindo aí, em nome de Jesus. Amém. E para nós começarmos já, para quem não sabe, porque hoje o programa vai ser bem recheado, nós vamos falar um pouquinho sobre o Vitor, que era, vamos dizer assim, aquela pessoa antes de conhecer Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Vitor nesse processo aí entre fé, vivência, o que a gente diz assim, uma vida mundana e uma vida mais santa. E também nós vamos abordar aí alguns temas em especiais, porque esse amigo nosso tem história. Convido você já a nos acompanhar. E vamos iniciar assim já naquela primeira pergunta básica. Quando a gente conhece uma pessoa assim, a gente chega nela e fala assim, escuta, o que você faz da vida, né? E aqui, como nós estamos entre amigos, eu gostaria de perguntar assim, Vitor, o Vitor antes de ser esse Vitor, homem de Deus, pai de família, esse Vitor que hoje nós vemos, graças a Deus, servindo a Deus, a igreja, a comunidade, como que era assim a vida, bem resumida assim, do Vitor? O Vitinho nasceu e... Bom, a história do Vitor é uma história assim muito, muito triste, na verdade, né? A minha mãe teve 7 filhos, né? E a gente teve uma vida assim muito sofrida, né? Uma vida sofrida onde que, durante essa história toda, a minha mãe ela trabalhava, né? Na verdade, para sustentar os 7 filhos que ela tinha. E na grande verdade, ela se preocupava muito com a gente, em questão de trazer o pão nosso de cada dia dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Ela queria dar o sustento para nós, na verdade, né? E por isso ela nos deixou nós livres. E essa liberdade, quando nos colocou isso a nós, deu isso a nós, esse ser livre por fazer aquilo que a gente opina, aquilo que a gente quer, foi uma vida assim muito controversa, né? Uma vida assim que eu comecei a querer ter objetivos na vida, querer ter algo na vida. E esses objetivos em querer ter algo na minha vida, infelizmente, a inclinação que me levava era fazer aquilo que contradizia a sociedade, contradizia-se a palavra de Deus em si,
e por eu querer viver aquilo que eu achava que era bom para mim. Este Vitor, que hoje vocês veem aqui, como eu já citei muitas vezes, né? Algumas vezes das minhas pregações, as pessoas acham assim, nossa, esse rapaz nasceu num berço católico, esse rapaz foi totalmente doutrinado dentro da igreja católica, ele teve todos os ensinamentos ao qual a igreja poderia dar a ele, e não era assim. E por eu ser essa pessoa livre em fazer aquilo que eu achava que era certo para mim, infelizmente, a minha mãe, como eu já disse, ela se inclinava em defender o pão de cada dia dentro de nossa casa. E ela falava assim, que Deus cuide dos nossos filhos, do meu filho no caso. Até porque, assim, eu imagino que dentro dela deveria ser uma escolha não tão fácil, né, Vitor? Tipo, se eu for trabalhar, como que eu vou ter um tempo hábil para educar? Vamos dizer assim, tentando simplificar. E se eu ficar em casa, como deveria ser, educando, como que vem o pão de cada dia, né? Eu imagino também que para sua mãe não deve ter sido assim, né? Essa escolha. Porque a mãe tende a proteger os filhos, exato, né? Sim. Então, para minha mãe, no caso, ela sofreu muito, tudo foi pelo amor, certo? Mas assim, ela tem um Deus no coração dela e ela sempre à noite orava a esse Deus, que é o essencial, que é o principal dentro de todas as casas, dentro de todas as famílias. Então, assim, o amor que ela tinha para com os filhos, ela depositava no coração de Deus. E, infelizmente, a gente, né, eu no caso, dos meus 12, 13, 14 anos, na minha adolescência, eu comecei a querer descobrir as coisas, ao qual saciava o meu corpo, né, a minha mente, saciava os meus desejos. Então, infelizmente, eu me deixei ser conduzido pelos caminhos errados da vida, ao qual vai contra todos os mandamentos de Deus, naquilo os desejos carnais e os desejos humanos. Para ter ideia, a gente, assim, eu sou de uma família muito pobre, né, pobre financeiramente, mas rica em amor, graças a Deus, rica em amor e espírito, devido às orações da minha mãe, porque a minha mãe ela também não tinha tempo para falar de Deus para a gente. Então, assim, eu não conhecia esse Deus ainda, mas Deus me conhecia. Que nem o próprio salmista diz que desde os seios da sua mãe já te conheço, sei tudo de você. Mesmo antes de falar, mesmo antes de ouvir qualquer coisa, antes mesmo de levantar, eu não sabia da existência desse Deus até então. E o que eu acho bonito até, Vitor, assim, escutando a sua experiência, e que desperta justamente esse amor de Deus. Para você que está em casa, o Vitor aqui está nos ensinando e partilhando um pouco que não era as suas atitudes uma maldade do Vitor, era uma falta de conhecimento. E mesmo o Vitor não tendo um conhecimento maduro sobre Deus e praticando até mesmo aquela coisa que desagradei a Deus, mas Deus já tinha esse olhar de amor pela sua vida. Essas coisas que me impressionam nessa pedagogia de Deus. Deus, assim, não exige que nós já nascemos prontos na fé, na base. Eu imagino Deus vendo o Vitinho lá, fazendo as suas artezinhas, né, que seria o caminho fora de Deus, e Deus falando assim, esse menino é bom, esse eu já peguei, esse é meu. Então, é isso mesmo, João Paulo. E durante todo esse tempo aí, quando eu procurava algo para mim, porque todo adolescente ele quer algo na vida, e quando eu procurava até algo para mim, eu não conseguia. E você sabe por que eu não conseguia? Porque eu não tinha o alcance financeiro. Só que daí entrou as propostas, aquilo que Paulo diz, que a mal companhia corrompe os bons costumes. E até então, dentro da minha casa, a minha mãe sempre ensinou o amor para a gente, porque ela sempre deu o amor para a gente. O amor dentro da minha casa nunca faltou, o conselho nunca faltou. Cabia a nós a ouvir ou não. Só que, infelizmente, nós era como burro solto ao pasto, da mesma forma, cavalos, animais, seja o que for. Então, as escolhas ao qual eu fiz para mim, prejudicou eu, prejudicou a minha mãe, prejudicou a minha pessoa, prejudicou a minha imagem. Da minha faixa dos meus 13 aos 15, aos 16 anos, foi uma vida assim, muito turbulenta, porque até então, nesse tempo todo, eu envolvi
com coisas que me levavam a cometer aquilo que diante da sociedade, diante da justiça, era errado e que não podia fazer. Então eu acabei me envolvendo com droga, eu me envolvi com bebedeiras, né? Eu acabei sendo preso, respondi processos e tudo na minha adolescência. Então isso gerou um grande transtorno dentro da minha casa, devido ao proceder daquilo de satisfazer os meus desejos, o meu eco, o meu ser humano. Então aquilo que pensava dentro de mim, eu acabava executando devido a eu vi os outros fazendo. Até então eu trago marcas no meu corpo, tudo através de ver e achar bonito e querer fazer igual. Sem Por medir isso, uma consequência. Era simplesmente eu ia lá, eu quero, não importa o que aconteça, eu realizo. Era mais ou menos por aí, você que teve essa experiência. Assim. com certeza, o procedimento na vida de uma pessoa, quando ela quer fazer algo que interessa a ela, porque isso interessa a mim. Não importa se vai ser errado para o pai, não importa se vai ser errado para a mãe, não importa se vai ser errado pelo juiz, não importa se vai ser errado por ninguém. O que importa para aquele que quer fazer aquele ato de maldade, ou seja, o erro que for, que ele faça. Tanto em todos os sentidos, não somente num roubo, não somente numa tatuagem, não somente num estupro, é em todos os sentidos. Então é você e tua consciência, e isso que me levava. Só que daí até então, durante esse período todo, como eu já disse, volto a repetir, a minha mãe, ela nunca foi de me instruir biblicamente, espiritualmente, para ser um homem de Deus, para ser um homem temente a Deus. Não, nunca foi. A minha mãe, ela não deixou faltar para mim o batismo. E isto, quando eu era criança, ela me levou a ser batizado. Então eu fui batizado, esse sacramento eu tive. Só que até então, para ela, tanto fazia. Eu fui batizado, tá bom. Tá resolvido. Então, assim, por falta dela ter um certo conhecimento a respeito da fé, isso tudo já era um plano, né, no coração de Deus. E uma pergunta até que, assim, eu falo que eu escutei por esses dias e você tocou num ponto, assim, que eu acho interessante a gente conversar sobre isso. Esse momento que você estava, até que você falou, respondeu o processo, tal, ficou, assim, mais recolhido. Porque eu escutei isso uma semana de uma pessoa, até um outro amigo. Eu estou dando tal oportunidade para aquela pessoa, mas a pessoa até usa uma tornozeleira, o pessoal acha estranho e tal, não sei o quê. A hora que você falou isso, é a maior prova de que no reino de Deus ninguém é lançado fora pelas aparências. Naquele momento que você estava lá respondendo, porque você pagou para a sociedade também aquilo que você fez de errado. Então hoje perante Deus, perante a sociedade, você, graças a Deus, está livre, né? Então assim, como que você imaginava assim, quando estava passando por aquilo? Nossa, existe um outro tipo de vida, uma outra maneira de viver, antes sim mesmo de conhecer Deus, palavra. Quando você estava lá, você imaginava assim, existe uma oportunidade de Deus sair disso que eu estou vivendo ou não? Você só pensa assim, eu estou vivendo isso, vai ser isso para o resto da vida? O meu pensamento em si, nessa época, o qual essa pergunta sua, quando eu passei por juiz, passei por promotor, passei por pessoas que trabalhavam em conselho tutelar, devido eu ser uma criança ainda, um adolescente, na minha cabeça não passava mentalidade religiosa. Porque hoje a fé que eu tenho, a fé que eu possuo, eu adquiri através de ouvir. Você tem que ouvir. Tem aquele que prepara o solo, tem aquele que aduba o solo, tem aquele que passa o veneno no solo e tem aquele que lança a semente no solo. Durante desse período de preparação ao qual você passa por isto, a semente ela vai ter que ser lançada por alguém. E depois que essa semente é lançada, cabe a mim, cabe a você fazer essa semente produzir, crescer, produzir frutos. Então não é automático. O cara semeou a semente, agora ele vai ter que rezar, ele vai ter que... Nossa, Vitor, que surpresa! Mais um ponto interessante, que é assim, muitas vezes a gente vê que o pessoal faz, eu fui lá, participei num retiro, mas por que fulano chegou onde chegou e outro não chega? O Vitor está acabando de nos dar mais, sim, uma partilha de que você recebeu essa semente. Aí você que teve que cuidar, trabalhar para germinar. Não é assim, tipo, o cara depositou a sementinha aqui no meu coração, agora eu deixo ela crescer e tô salvo.
Não, de forma alguma. Nossa, isso vai mais longe. Isso aí vai longe. Aí, a questão é o seguinte, por exemplo, eu estava neutro. O que é uma pessoa neutra, né? Muitas pessoas às vezes não entendem quando você fala de uma pessoa neutra. Eu sempre dou o exemplo, né? Taca, quem dirige, tanto ônibus, carro, seja o que for, taca neutro, o carro não vai engrenar, não vai andar. Neutra é aquela pessoa que não quer compromisso com nada. E eu era isso. Eu não queria compromisso com nada. Eu queria compromisso com os meus prazeres carnais, na minha adolescência. Aí o carro andava. Com certeza, a milhão ainda, né? A milhão, e não era pouco. Tinha um limite de velocidade. E o que aconteceu com tudo isso? Aí entra o Vitor, a ideia é esta. O Vitor vagabundo, o Vitor trombadinha, o Vitor odiado pela sociedade, o Vitor ao qual os filhos do fulano de ciclano não podem estar junto. Por quê? Eu era a má companhia. Eu ia dar um mau exemplo. Só que até então tudo isso era verdade. Eu tinha que reconhecer o meu erro, a minha falha. Mas só que daí há um projeto de Deus na vida de cada ser humano no planeta Terra. Seja ele quem for. Seja um rei que está em um trono, ou seja um mendigo que está debaixo de uma ponte comendo restos dos outros no lixo. Para Deus não há distinção de pessoa. O reino de Deus é para todos. E Deus de forma alguma ia me deixar jogado numa jossa. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Então Deus tem o melhor para cada um de nós. Então não é que Deus não funcionava para o Vitor, era o Vitor que não estava funcionando para Deus, vamos se dizer assim. O Vitor precisava ter um contato com Deus. Porque muita gente até pensa dessa forma que você está pensando, né? Ah, mas eu tô aqui, eu nasci, minha vida vai ser toda assim. E na verdade, então faltava só esse contato. E aproveitando já a oportunidade por falando em contato, e como que foi assim na vida do Vitor, esse contato? Porque você estava ali, como você conta, nesse período até neutro. E como que foi assim essa peça, o pessoal chegar, ô Vitor, você tem que pôr primeiro, irmão. É assim que engana o carro para ele andar, né? Então pisa na embreagem. Com certeza. Devido a essa vida minha que eu tinha, né? De trombadinha, de ladrão, de pessoas que respondiam a processo. Até então, quando eu fazia tudo isso, eu paguei pelos meus erros. Fui preso, respondi processo, passei por juiz, por motor, como eu já falei, e volto a repetir. Então eu paguei pelos meus erros. E a minha dívida foi paga com a justiça em si. Hoje, eu até recordo, isso não sai da minha cabeça. A juíza olhou para mim e disse, uma juíza, tudo que você fez daqui para trás vai ser arquivado. Vai ser como nunca existiu, ela falou para mim. Só que o dia que você errar de novo, cometer uma falha de novo contra a justiça, e todos esses arquivos ele vai vir à tona a respeito de você. E tudo vai ser reaberto. Então, cabe a você escolher aquilo que você quer para você. E durante esse período todo, eu não tinha a primeira comunhão e a crisma, né? A questão de engatar primeiro, como diz você. Durante esse período, havia uns amigos meus em Terra Boa que sempre me convidava para ir para o grupo de oração, ir para a igreja. Eu nunca ia, porque o meu negócio não era igreja. Meu negócio era namorar, era jogar capoeira, né? Gostava muito de fazer isso naquela minha época. Então tudo isso foi me envolvendo. E uma coisa leva a outra. E passando por esse período todo, um certo dia, de tanto eles insistirem, né? Como diz o senhor João Camelote, o seu pai, né? Eu considero ele meu pai na fé. Ele dizia sempre nas pregações dele, eu me recordo, eu até algumas pregações minhas eu argumento também. Insista, persista, não desista, que você conquista. E esse fato ficou dentro de mim, nas pregações dele, e eu trago isso comigo até hoje. A insistência de não desistir daquilo que você quer para você. E o que eu quero para mim é ir muito mais além, não no mundo financeiro, e sim no mundo espiritual. Então, as pessoas perguntou, você tem crise? Você tem primeira comunhão? Eu falei assim, não, não tenho. Um rapaz de 19 anos de idade, que não tinha nem crisma nem primeira comunhão, devido à falta de instrução religiosa dentro do meu lar, ao qual
a minha mãe não tinha o tempo de instruir a gente, né? Então, veio uma certa pessoa até mim e disse assim para mim, ó, tem um rapaz que faz a catequese na tua casa, tudo, conversa com você, e o padre então faz a sua primeira comunhão e a sua crisma. E algo tocou dentro de mim. Falou, não, beleza, vamos fazer. Vamos fazer. Então marcou-se um dia para que essa pessoa fosse na minha casa para falar de Jesus para mim. Para falar da Boa Nova para mim. Até então, Bíblia para mim era o último livro que eu pensaria em ler. E por que eu falo isso? Porque eu não sabia ler. Não sabia nem ler nem escrever. Eu não sabia. E como que hoje eu sei ler e como que hoje eu sei escrever? Milagre. É milagre, porque eu não estudei. Eu não estudei. Eu ia na escola para mexer com as meninas e para comer. E depois ia bagunçar. Era o meu lema na minha adolescência. Eu nunca fui de estudar. A professora até disse, eu vou tacar você para a segunda série para você ver se passa de ano, porque você não vai. E na segunda série eu não passei, nunca mais voltei na escola. Voltava sim. Eu tentava estudar e não conseguia, eu saía de novo. E até mais um ponto interessante na sua vida, assim, que você partilhando desperta uma interrogação, assim. De repente, hoje, todo mundo diz assim, a sociedade, tá meio perdida, a escola, a molecada é terrorista, de vez falar meus adolescentes, meus aborrecentes, né? Mas, para você que acompanha em casa, dá pra gente, assim, conforme você vai falando, vai me passando um filme na cabeça. Quantas e quantas crianças hoje vivem essa mesma realidade que o Vitor vivia? De, às vezes, não ter a comida em casa. Tem pessoas que, como diz você aqui partilhando com a gente até tem conhecimento de algum setor estudantil, que também diz realmente isso, que muitas pessoas, o primeiro alimento deles é ali na escola. Então, por isso que hoje, no meio dessa pandemia, a gente ouve-se dizer que, mesmo nesse período, a escola está catando a cesta básica e levando para as famílias, né? E justamente isso, um menino que estava, vamos dizer assim, para todo mundo perdido, vai para a escola com fome, com frio, sozinho, sem... E a sociedade, na época, se exigiria o quê, né? Então, você ia, pensava em comer, enchia a barriguinha e vamos brincar. Somente isso, né? Era o principal pensamento que a gente tinha na nossa época de criança, por assim dizer. E isso sempre estava dentro da gente, né? Eu não pensava em estudar de forma alguma, né? Até então, isso faz falta. Não vou falar para você que não faz falta, porque faz muita falta. E dentro desse contexto, então, a sua escolaridade também veio praticamente... Lendo Bíblia. Lendo Bíblia. Lendo Bíblia. Mas quando você foi para o retiro daí, você não sabia ler ou já sabia alguma coisa? Ó, quando foi fazer essa catequese comigo, eu estava com 18 para 19 anos, mais ou menos, 18 para 19 anos. Estava tendo uma semana de evangelização em Cidade Terra Boa, com os pregadores aí. E ele me falou, o rapaz que estava dando catequese para mim me falou. Eu senti vontade de ir. Eu peguei e fui. Até então, antes do rapaz ir na minha casa me dar aula de catequese, o outro rapaz disse assim para ele, você vai ter coragem de ir lá? Aí ele falou, mas por quê? O rapaz é drogado, o rapaz é cheio de tatuagem, o rapaz é pinta braba. Porque então existe uma certa tese, né, dentro da renovação aí, no mundo protestantismo também, em questão de possessões, medo. Pessoas, em vez de amar e temer a Deus, temem infelizmente o inimigo de Deus, né? E não é bem assim. O rapaz, ele estava com a unção, e quem tem a unção não teme, né? Que o fogo de Deus que expulsa a força maligna. E foi isso que o rapaz disse para ele. Ele falou assim, não, eu vou lá com o maior prazer, com a maior tranquilidade. Então ele falou de Jesus para mim. Eu me recordo quando ele estava me instruindo segundo a Bíblia, eu nunca tinha escutado a palavra de Deus, né? Parado para escutar a palavra de Deus. Ele me dizia o que diz o autor ao Eclesiástico, em capítulo 15, onde que diz assim que Deus não desejava uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Então, já estou indo aí para 17 anos
aí no mundo de evangelização dentro da renovação carismática. E eu sem procurar temer a Deus na época, aí eu levei um choque. Foi um choque. Aí eu comecei a pensar comigo mesmo, eu falei assim, o que eu estou sendo para Deus? Útil ou inútil? Então eu senti um toque dentro de mim. E peguei e falei, não, eu vou. Eu fui na quinta-feira, estava tendo essa semana de evangelização, e durante essa caminhada, foi uma semana, né? Aí eu fui na quarta, né? Foi dia 25 de abril de 2001, parece, se eu não me falha a memória, acho que foi isso mesmo. Na quarta, e depois foi quarta, quinta. Na quinta-feira teve o louvor e também teve a evangelização. E durante aquela semana, algo diferente aconteceu comigo. Algo que eu nunca senti. Então, o que aconteceu? Eu senti algo diferente. Naquele dia que eu fui, um dia lá, assim do nada, fui. Por sentir que lá fui. E dentro de mim dizia, né? Poxa, alguma coisa está mudando dentro de mim. E foi feito um pedido para que as pessoas quisessem oração, isso no altar. Que a mulher e o homem que estava pregando ia fazer oração para aqueles que quisessem. E nesse dia foi muito, muito importante o que eu senti. Eu senti duas forças, uma me puxar e outra me segurar. Eu coloco assim, minha interpretação pelo que eu vi. Um anjo de Deus me puxando para mim ir e um anjo, inimigo de Deus, puxando para eu voltar para trás. Só que dentro de mim vinha uma questão dizendo assim, você escolhe o que você quer para você. E eu dei um passo para frente. E a hora que eu dei um passo para frente, eu senti que o que estava à minha frente me levou e o que estava atrás de mim me soltou. Podemos dizer assim, então, que nessa etapa foi um segundo passo, né? Porque a primeira a juíza já tinha te dito, né? Exato. Como que, até mesmo não usando da Bíblia, mas coloco diante de ti o fogo e a água, a vida e a morte. O que você escolher, isso você recebe. Já foi aquele primeiro chamado. Exato. Agora, novamente, Deus falando para o Vitor, coloco diante de ti. Vai ou fica? Fiel ou infiel? É a escolha, os dois caminhos. Então, ainda durante esse processo todo, isso tocou em mim, a questão do preparar a terra. Como eu já disse, né, preparar a terra tal, cabe a você cultivar aquilo que você recebeu. Tá bom, isso tocou dentro de mim, né? Só que foi um toque. Deus quer falar comigo de que forma? E agora? De que jeito? Eu fiquei pensando, né? Então eu fui tentando buscar aqui, tentando buscar lá. E durante esse período todo, o que acontece? Você tem que achar uma fonte que jorra água. Como diz o livro de Ezequiel, como disse o próprio Jesus, que ele é a fonte da água viva. E infelizmente eu não estava achando. O que acontece? Durante esse caminho todo, porque se você não cultivar aquilo que você recebeu dentro de você, de que forma? Eu recebi o amor de Deus, o toque de Deus. Eu falei, não, Deus é bom, Deus me quer do lado dele. Então foi aí que no ano de 2001, um colega meu me convidou para participar de um retiro aqui no Dallas Fest, no ano de 2001, com a pessoa do João Camelote, você se conhece? Aí o que aconteceu? Nesse retiro do Dallas Fest, é como eu já falei, eu era drogado, eu era traficante, eu roubava, e só não matei, o resto eu fiz de tudo, me prostituía. E nesse retiro do Dallas Fest, eu conversei muito com Deus, sabe? Tá aí a história de fé, a história quando Deus mexe no coração da pessoa. E assim, esse programa é justamente para isso. Nós aqui estamos relembrando os feitos de Deus. E olha que história bonita nessa pedagogia que o Espírito Santo trabalha. Você que está nos acompanhando aí em casa, muitas vezes Deus fala com você na sua história e você às vezes, mas não veio um pregador, não veio ninguém especial. E no decorrer da vida, Deus vai traçando o caminho, Deus vai te falando. Muitas vezes a gente acha que está tudo perdido. Olha que história bonita que o Vitor nos conta.
e partilha conosco através dessa conversa. E é lindo. Acredito que nesse momento é justo e merecido as lágrimas, Vitor, porque a trajetória de um homem de fé, de um pai de família. Hoje quem vê o Vitor, sua família lá no altar, é fácil, é um homem de Deus, é um profeta, é um músico, é um trabalhador, enfim. Mas Deus foi trabalhando. Desculpe. Imagina, Vitor, aqui nós estamos em casa. Eu falar com Deus naquele retiro. Eu falava, Senhor, o que você quer de mim? Eu tudo acabado. Magro. Eu falava, se o Senhor quer alguma coisa comigo. Tinha muita gente naquele retiro. Eu estava num lugar, num canto lá. O Sr. João Camelot estava lá na frente. Eu falava assim, que esse homem vem e toca em mim, Senhor. Que ele ora por mim. E eu estava com o olho fechado. Penso que não senti um toque. Essas lágrimas que eu estou derramando aqui, foi o que eu senti na hora que ele me tocou. E parece que eu vivi um momento agora, você entendeu? E Deus foi falando na boca dele. Foi falando tudo o que eu fiz. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Revelou coisas que nunca falei para ninguém. Por isso que a Bíblia diz que Deus revelará o oculto do teu coração. E por que Deus fez aquilo através daquele homem comigo aquele dia? Para dizer, eu estou com você. És meu, te conheço. Para mim foi maravilhoso, entendeu? Alguém preparou a terra. Alguém preparou. Mas o que Deus fez na minha vida, através da imposição da mão daquele homem. E o que o Sr. João Camelot representa e é dentro daqui de Cianorte, do Paraná. E como eu já falei, precisa-se de uma fonte de água viva. E a minha fé foi alimentada através das pregações dele. Através das pregações do Sr. João Camelot. Hoje, no início, hoje eu conversando com Deus, e assim, me veio assim uma certa pergunta dentro de mim. E dizia, eu vou falar aqui, sabe, eu vou falar. Assim, alguém me interrogando em espírito, pensaria assim, se fosse falar, claro que é antiético, sendo nunca que vocês iam fazer essa pergunta para mim, mas eu vou falar aquilo que eu questionava comigo. Me falavam assim, você já pensou em ser o João Camelot um dia? Eu disse para aquela pergunta para que fizeram para mim no meu pensamento, todos os que conheceram o João Camelot e que quisesse ser um pregador, todos queriam ser como o João Camelot. Eu, no meu início, eu quis ser igual ao João Camelot, da minha caminhada. A gente quer ser como o João Camelot, mas muita gente não quer pagar o preço que o João Camelot paga, para ser o que ele é hoje, para fazer o que ele fez hoje. Hoje, se eu estou aqui, primeiramente graças a Deus, depois a pessoa do Sr. João Camelot. Porque ele não foi lá, lançou semente dentro do meu coração e foi embora e nunca mais voltou. Ele ficou aqui. Porque Deus já tinha um plano na vida dele aqui em Cianorte, e teve um plano na minha vida, e um plano na vida de tantas e tantas pessoas. Tantas e tantas pessoas. Então, a partir desse dia, João Paulo, eu decidi, falei, não, eu vou ficar com esse Jesus. Muitas provas veio, muitas dificuldades veio, muito desânimo veio. Um dia eu olhei para o João lá na Barra, ele até cita isso ainda.
Eu disse para ele que ele é meu espelho. Falei para ele. E ele de vez em quando ele falava para mim assim, Vitor, você faz um peso nas minhas costas, Vitor. Não, seu João. Achei que eu ia ter uma folguinha, esse Vitor chega e fala, você é um espelho. Exatamente. E para mim foi muito gratificante conhecer o Sr. João Camelote, essa equipe, sabe? E hoje eu sou o que sou, devido primeiramente a Deus que nos dá força para conseguir passar por todas as barreiras e pelo exemplo dessa pessoa maravilhosa que é o Sr. João Camelote. E vamos agora rapidamente, até que o Vitor se recompõe com essa história bonita, com essa história de fé. Quero pedir para você que está em casa nos acompanhando, eu vou até dar uma ajeitada aqui também, porque é forte. É isso que eu gosto de sempre relembrar, que Deus trabalha nas nossas vidas, Ele faz a obra, e hoje nós vemos aí esse pai de família, esse homem de fé, esposo, amigo. Então, até que o Vitor dá essa recuperada no fôlego, se quiser tomar uma aguinha, Vitão, convido você que está em casa Toma um gole de água. A se inscrever. Você que está aí no Facebook, acompanhando através do Facebook e ainda não conhece o canal da Comunidade Palavra Viva no YouTube, convido você, Comunidade Palavra Viva, Imaculado Coração de Maria, convido você a dar um pulinho lá após acabar este papo de fé, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque olha que história bonita. Muitas vezes você está aí achando que está perdido, que não tem mais jeito, de repente passando por alguma situação, conforme o Vitor foi partilhando conosco um pouco da sua história, da sua conversão, da sua fé, garanto que dentro da sua cabeça veio, nossa, tal pessoa tem uma história parecida, tal pessoa viveu isso, e essa é a maior prova, que essa sementinha, como diz o Vitor, que foi plantada lá em 2001, vale lembrar, Vitor, que nesse período também foi um plantio coletivo. Você nasceu ali na fé, mas nós, enquanto Comunidade Palavra Viva, também nós renascemos. Porque foi um retiro também que marcou a história da Palavra Viva aqui em Cianorte. Não é o caso aqui neste programa, mas foi um retiro assim também que, quando você falou do sinal, eu achei muito interessante. Porque neste retiro também, a nossa comunidade pediu um sinal para Deus. Não sei se você sabe, no mesmo retiro do Dallas, existia ali vamos dizer assim, um para ou continua. E dentro desse contexto para ou continua, nós estávamos até, se não me falha a memória, nessa época, com o caminhão carregado para voltar com as mudanças para a Barra do Jacaré, o pai tinha uma F4000, e bem na sexta-feira ficou esse divisor de águas. Ou a gente faz o retiro, ou nós pegamos todas as nossas coisas e voltamos para a Barra do Jacaré e acabou a igreja. E olha como que Deus trabalha. E você foi para o retiro, nem imaginava. E dentro do coração do profeta houve essa pergunta: Senhor, se nesse retiro tiver 100 pessoas e acontecer 3 milagres, é o maior sinal de que é para nós continuarmos. E naquele retiro, você vai se lembrar, se não me falar, acho que um cadeirante saiu andando, um aleijado, uma coisa assim, teve a sua história de conversão, e naquele retiro, se não me falha, deu 101 pessoas exata, contadinha. E dentro desse terreno que foi plantado, olha que maravilha, a fé, um testemunho. Então você é uma árvore desse renascer, é o trabalhar de Deus. Podemos se dizer assim, dentro da nossa amizade, que você é esse fruto. Com certeza. Esse fruto que nasceu, que comprova que é a certeza de Deus. E agora, recompondo um pouco, como é um papo de fé, a gente trabalhou bastante essa parte do Vitor antes e pós-cristianismo. Hoje nós sabemos que você tem esse trabalho que ajuda a nossa comunidade Palavra Viva lá em Terra Boa, a base também da nossa comunidade ali, juntamente com outras pessoas também que sempre nos ajudou lá, né? Embora hoje não mais na missão como Palavra Viva, nós temos lá o Tim, tem várias pessoas que também ajudam a comunidade, mas o Vitor, para quem não conhece a história dele, hoje
vamos se dizer assim, ali em Terra Boa é o nosso braço direito na comunidade, né? Fora o convívio de comunidade, Vitor, o Vitor também passou tudo isso, conheceu a fé, vamos dar um pulinho lá na frente, o Vitor casou, conheceu a Adriana, casou. Isto é desse processo de conversão, por assim dizer, né? Teve-se um chamado muito grande em respeito a temer a Deus, né? E eu não temia. Eu não temia porque eu desobedecia os mandamentos de Deus. Pecar contra a castidade, pecava. Pecava de todos os jeitos, você pensar, eu pecava. E dentro de mim tinha que ter uma conversão. Aí algumas pessoas me interrogam dizendo assim, né? No pensamento, viram falar dessa forma, então você não amava ela? Não, primeiro para pedir ela em casamento tem que existir o amor. Tem que existir o amor. E com esse amor vinha o temor a Deus. E eu disse para ela, para viver essa vida que nós estamos vivendo, eu conheci Jesus. Então nós vamos ter que casar, porque viver dessa forma não dá. Aí ela falou assim, vamos casar então. Ela até perguntou, né? E a gente vai ter que tomar uma decisão. Ela perguntou, qual decisão você tomou? Falei, casar. Aí então falei para ela, você quer casar comigo? Ela disse, sim, quero. E abraçou a causa, abraçou a Isto. história. E hoje o Vitor é pai de 2 filhos, a Sara e o Samuel. E a gente já está casado já há 15 anos? 17 anos. Isso é normal, Vitor. Eu gravei na aliança a data do meu casamento e erro, fica tranquilo. É, porque o Samuel fez 16, depois que a gente estava casado, depois de 5 meses de casado, né? E ela pegou e se engravidou do Samuel. A gente está em 17 anos de casado e temos 2 filhos, né? E estamos nessa missão junto. Ela me ajuda, ela me auxilia. Há as controvérsias, sempre há. É casamento, não adianta Com a certeza. pessoa achar que casamento é só aquela, tem as bênçãos, mas tem aquela parte que a gente tem que, ó, é aqui, aqui, às vezes concorda, não concorda, mas em tudo abraçou a fé. Para ser um homem de Deus hoje, você tem que tomar pulso firme e tomar decisões. E uma das minhas decisões era deixar de pecar, né? E para deixar de pecar, você tem que regularizar. E esse foi um dos passos, né? Que essa trajetória tudo é uma decisão. Até que a morte vos separe. Saiu disso, a Bíblia chama de adultério. E acredito que é a maior prova do amor, né? Porque você poderia ir lá, vamos usar até uma palavra grossa, com todo respeito a quem está nos assistindo, usar do corpo dela, tirar suas vantagens e depois, não dá mais e tal, mas o amor é isso, é essa decisão. Não, nós estamos juntos, né? Eu por você, você por mim. E a Adriana abraçou a causa. Hoje, graças a Deus, pai de 2 filhos maravilhosos. Inclusive, na chegada aqui, nós olhávamos o quanto esses menininhos crescem rápido, né, Pedro? Cresce rápido. Muito rápido. Para você que está em casa, quero também fazer mais um convite. Infelizmente, esse papo está muito gostoso, revivendo as histórias, mas o programa assim vai se encaminhando para o fim. Mas antes de nós despedirmos, do Vitor deixar até mesmo uma mensagem assim, por ser um pai, esse homem de Deus, quero convidar você que ainda não conhece a nossa comunidade. Além do YouTube, nós temos também o site www.equipepalavraviva.com.br. E muitas pessoas têm nos perguntado como que eu faço para colaborar com a missão de vocês. Porque a gente tem visto o trabalho, tem visto toda essa vivência que vocês fazem e eu gostaria de ajudar. Existem 2 maneiras. Através desse site você pode entrar lá, tem uma abinha escrito sócio. Você vai entrar lá, preencher o campo de resposta e você se torna um associado da comunidade Palavra Viva. Aí todo mês você receberá um informativo que a comunidade lança com os eventos, atividades, uma mensagem onde, para quem é acostumado a ter aquela pregação do pai, do João Camilotti, tanto em vídeo como em áudio, ali ele também faz como se fosse um ensinamento escrito. Existem as fotos dos lugares onde nós estamos,
agenda de retiros, louvores, enfim, essa é uma das formas, ou também procurar nas nossas redes sociais, que é no Facebook da Comunidade Palavra Viva João Camilotti, ou até mesmo pega o telefone e encaminha, pode mandar um WhatsApp tanto para o escritório, que daí o Alexandre vai estar respondendo e encaminhando. Vitor, infelizmente, nosso programa, assim, devido a tempo, está chegando ao final. Quero agradecer essa partilha, como sempre, essa colaboração de a gente ligar para ele e falar: Vitor, ó, é assim dentro das nossas loucuras, vamos assim dizer. E eu acredito que essa intensidade que ele tinha para viver as coisas do mundo, eu sou testemunho que hoje ele reverte muito mais isso para Deus, porque ele não questiona, não pergunta. Não... Ô, Vitor, pode dar, qual horário? Tal horário, beleza. E é típico do homem de Deus, o sim é sim, o não é não. Quero agradecer pelo seu sim, por essa partilha, obrigado por essa evangelização através da sua vida. E gostaria, assim, rapidamente, o que você diria, assim, porque nós estamos também nos aproximando do Dia dos Pais, como homem de Deus, embora é tudo num combo, como um pai de família, que mensagem que você poderia deixar para aqueles que estão aí ligadinho, nos acompanhando? Bom, a mensagem que eu posso deixar hoje para todos os que estão nos ouvindo, eu como filho, vou tirar o exemplo da minha mãe. João Paulo disse que os dias dos pais estão se aproximando e eu não tenho o que falar do meu pai. Por quê? Porque o meu pai me abandonou na barriga da minha mãe, ele não cuidou de mim, né? Devido a ele ser casado com outra pessoa. Eu sou nascido de uma união ilícita, né? De adultério. E a minha mãe, ela foi o meu pai. Ela foi mãe e pai. Faça como a minha mãe fez. Você, pai, que é pai, ame o teu filho. Dê amor ao teu filho. Converse com o teu filho. Pergunte para o teu filho o que está acontecendo, o que está se passando. Porque um pai e a mãe sabem que tem problema ou não. Foque no teu filho, na tua filha. Eu, às vezes, dentro da minha casa, eu passo despercebido, mas eu sempre estou atento aos meus filhos. Hoje eu procuro retribuir para os meus filhos aquilo que eu não tive de um pai. Só que minha mãe foi mãe e pai. A palavra que eu tenho a dizer é essa. Seja amigo do teu filho, ouça o teu filho, a tua filha, e dê muito amor a eles. Aconselhe. E o principal de tudo, dê exemplos. Exemplos de carinho, amor, reconciliação. As brigas vêm, as discussões vêm, mas o que supera tudo, o que passa por cima de tudo, é você reconhecer muitas vezes que você está errado e que você precisa reconhecer o teu erro e reconciliar com a pessoa amada que está ao teu lado. Seja a tua esposa, seja o teu esposo e seja os seus filhos. É isso que eu tenho a dizer, João Paulo. Ame, abrace teu filho. Beija teu filho, beija tua filha e fala para eles que você amas a ele. Porque o amor tudo vence, o amor tudo suporta. Contra o amor não há quem possa vencê-lo. O amor supera tudo. É isso, o amor. E olha, dentro desse amor, também quero mandar um abraço. Rapidamente, existem pessoas que estão nos assistindo, Vitor, compartilhando aqui e agradecendo, né? Algumas pessoas rapidamente aqui, a Lu, de Maringá, acompanhando. A Elaine, de Rondon, também pessoal de Deus, que você vai lá pregar muito. Existe aqui também pessoas de Santo Antônio da Platina, o Anicésio, o Wellington e a Tati. Meu primo Marcos Camilotti, lá de Matão, Cida Belotti, a Eliane Camilotti também, acompanhando, outra mulher de Deus. Eita! O Oldemar Godoy, que diz aqui também que o João Camilotti, assim como na sua vida, também usou das mãos dele para
tirar nosso amigo e irmão também de caminhada, o Emerson Almeida, acompanhando. Emerson, um beijo no coração, obrigado por estar nessa partilha. E o Benedito Camilotti, o tio Zé Camilotti também acompanhando aqui. Queremos agradecer essas pessoas e aquelas também que estão ligadinhas através do YouTube. Se não citei seu nome, mas sinta-se também acolhido com essa mensagem. Vitor, obrigado pelo seu sim. Obrigado, um beijo no coração, o seu, da sua família, Adriane, os meninos. Samuquinha, que vezes viaja com a gente também. Quando o Vitor fala dessa amizade, gente, é até bonito de ver. O Samuelzinho viaja com a gente e essa interação deles, conversa, vai. Então, eu sou testemunho de fé e ocular que esse amor na família de vocês existe. Essa amizade que não tira em hipótese alguma o respeito. E é muito bonito você ver assim, os dois é coisa de cinema. A gente viaja assim e a interação dos dois, o Samuquinha e essa liberdade e amizade é muito lindo. Vitor, parabéns pela tua história, pela tua família e que Deus abençoe. E como é de costume desse programa do Papo de Fé, a gente encerra assim. Sei que você não é um padre, mas como pai você também tem o poder de abençoar os filhos. E a gente se coloca aqui na condição também de teu filho, porque você é um pai espiritual. Referência não só para mim como amigo, e eu também digo para você, e agora eu vou retribuir com todas as forças, Vitor. Eu vou falar para você também, que você também é um espelho. Não só na minha vida, como na vida de muita gente. Então, aquele agir lá em Barra do Jacaré, eu tenho maior alegria em dizer também que para mim você é um espelho. Sou muito agradecido a Deus pela sua amizade e peço que você então, para quem está em casa, dê uma bênção toda especial de pai, de profeta, de missionário para nós encerrarmos o nosso programa. Pedir a Deus nessa hora, neste momento, que da mesma forma que Ele agiu em mim, naquele retiro no ano de 2001, a mesma alegria, o mesmo gozo que eu senti aqui, não foi emoção do momento, mas foi lembrança daquilo que aconteceu, as minhas lágrimas, que eu não consegui nem falar, possa acontecer também com cada um que está sintonizado conosco neste momento. Que o Deus da paz, o Deus do amor, o Deus da vida, o Deus que derramou o Espírito Santo sobre todos os corações, possa derramar na sua vida, na vida da tua família, no teu lar, pois é o que precisamos, é o que necessitamos. Dessa misericórdia de Deus que vem ao encontro do nosso coração, da nossa vida. Que Ele do alto do céu derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, a tua infinita misericórdia e que nos leva sempre a olhar aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. As lutas são grandes, mas grandes são as vitórias em nome de Jesus. Pois Ele proporciona isso a cada um de nós. E que Ele nos abençoe e que derrama no alto, no fundo do nosso coração, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Tá aí, você que acompanhou o nosso programa Papo de Fé. Convido você a ficar ligadinho também com a programação semanal. Segunda-feira, às 20 horas, temos o programa A Palavra Partilhada. Quarta-feira, às 20 horas, sempre aí com esse projeto novo, Louvor em Canções, que são projetos mais voltados. Se você conhece algum músico que gosta da boa música religiosa, nós estamos aí com a comunidade completa para nós orarmos e agradecermos a Deus também através da música. Quinta-feira, nosso louvor online e também quinta-feira que vem, quero avisar vocês que nos acompanham, tomando todas as precauções, medidas de segurança de acordo com a lei municipal aqui de Cianorte, nós retornaremos também com o louvor presencial. Então as portas serão abertas, é lógico que dentro de todo esse controle que essa fase da nossa vida pede, né? Então você que vai vir, traga sua máscara, vai ter o álcool em gel, o distanciamento, porque assim como diz o Vitor, nós somos cristãos e estamos no mundo, então nós temos que respeitar as leis de Deus e também as da terra, para a nossa evangelização ser até eficaz. E sexta-feira, sempre às 20 horas, este programa
Papo de Fé. Convido você a já ir se familiarizando também com toda essa nossa grade. Obrigado, Vitor. Deus abençoe. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau.